Fala meu lindo, fala minha linda, tudo bem? Como é que está você? E sabe por que eu falei assim? Porque quando ele atende o telefone, na verdade ele começa com esse posicionamento maravilhoso. Quando não é, fala minha potência! O nosso convidado de hoje é muito especial para mim e para toda a sociedade empreendedora de Feira de Santana e da Bahia. Ele que hoje consegue ter um sistema de gerenciamento de suas empresas e de tudo aquilo que toca, né? Que na verdade o processo de virar ouro não é, de fazer as coisas virarem ouro, na verdade, não nasce da noite para o dia, não. Você que está pensando que é fórmula, é receita, você está redondamente enganado. E sabe de quem que eu estou falando? Eu estou falando de Cleison Melo. Ele que tem trazido muita luz aos empreendedores e tem feito a diferença no cenário empresarial da Bahia. E como é bom a gente falar com quem a gente conhece, porque além de a gente conseguir ver para além da verdade, né, a gente consegue retirar e extrair ainda mais preciosidades. Meu primo, que bom te receber aqui, meu primo. Seja bem-vindo ao Pod Bahia. Valeu, Dan. Obrigado, meu irmão. Gratidão pelo convite. Para mim é um orgulho, uma alegria muito grande poder estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa história, como você falou muito bem, trazer luz, ajudar, iluminar. O sentimento nosso, e eu fiquei muito feliz em estar aqui participando do Pod Bahia, porque o sentimento de vocês, a visão de vocês é contribuir. E é contribuir com empresários, com empreendedores, com pessoas que muitas das vezes não acerta por falta de conhecimento. E nada melhor hoje, nos dias atuais, de consumir podcast. Eu sou apaixonado por podcast, porque a gente vai fazer uma caminhada, você está ouvindo um podcast, você está viajando, você está ouvindo um podcast, você está na academia fazendo uma atividade, você está ali ouvindo um podcast e ouvindo um conteúdo que o Pod Bahia sempre está trazendo aí, conteúdos relevantes que nos ajudam no dia a dia. Então, com certeza, a nossa conversa aqui vai ser muito boa, muito gratificante. Agradeço demais o convite e me honra estar aqui dividindo a bancada contigo, que tu sabe que eu sou teu fã. Na verdade, quando a gente pensou nos nomes, né, para chamar aqui, eu quero mandar um abraço para meu amigo e parceiro do Pod Bahia, Bruno Rosa também, que por motivos técnicos a gente hoje não esteve presente aqui, mas que está aqui nos amparando também. Quando a gente pensou nos nomes, né, eu falei, não, tem que chamar Cleison, velho. Cleison já tem um podcast, Visão Empreendedora, já pegou ali várias frequências, já trouxe muita energia para o cenário, né? As pessoas já têm como se nutrir de muito conhecimento também. Então, para você que está assistindo aqui, a gente está deixando o link aqui na descrição do YouTube completo, que é o podcast Visão Empreendedora, certo? E também já vai seguindo aí também @cleison.melo, é isso? Certinho. No Instagram. Eu fiz o dever de casa direitinho para poder trazer essa luz. O cara é brabo, é mentor de negócios. Se você quiser o ouro, tá aqui nesse podcast hoje, viu? Então... Com certeza, né? A gente veio aqui hoje comprometido para de fato entregar bastante conteúdo de valor, para somar na vida das pessoas, né? E isso que você, Bruno, e vocês estão fazendo para mim é extraordinário, cara, porque a gente tá criando um ecossistema, sabe? Não é concorrentes, são parceiros, são podcasts que estão trazendo luz, que estão trazendo conhecimento, que está agregando valor, trazendo valor e valor, rapaz, de alto nível, tá? Para a nossa comunidade, para os empresários, para os empreendedores de um modo geral. Parabéns mais uma vez pela iniciativa, velho. Valeu, meu lindo, valeu. E vamos do começo, né? Como era Cleison quando era pequeno, né? Sempre que a gente conversa com os empresários, né? A gente começa falando sobre histórias de bicicletas, a gente pergunta dos tombos, das peripécias, né? Mas a criança Cleison lá atrás, né? Era uma criança já empreendedora ou ele gostava mesmo, sempre foi comunicativo assim, sempre foi dos bons amigos, ou era mais acanhado? Quem era Cleison na infância? Caraca, boa pergunta e desafiadora também para responder sobre a minha infância em pouco tempo, né? Mas eu vou dizer assim, Cleison antes era um ignorante, porque ele não sabia do valor que ele tinha, ele não sabia do potencial que ele tinha, e não sabendo disso, Dan, eu direcionava minha energia para o lado errado. Isso aqui que eu estou falando aqui é exclusivo do Pod Bahia, tá? Eu nunca falei isso aqui em outro podcast.
É o entrevistador sendo entrevistado agora. Invertendo os papéis. Eu sempre fui muito bagunceiro, eu sempre fui muito brigão na escola. Isso primário, não foi jovem não, isso criança. Caramba. Criança direcionando a energia, e eu falo isso muito por falta de conhecimento. E aí, depois que eu começo a entender e canalizar essa energia, e essa energia vai... Eu gosto sempre de falar isso, porque hoje às vezes as pessoas me perguntam, velho, como é que você acha energia para fazer tanta coisa? Eu sempre tive muita energia. Antes eu direcionava para brigar no campo de futebol, na escola. Perfeito. Quando eu aprendi a direcionar para o caminho do bem, para as coisas boas, aí o negócio deslanchou. E falando da minha infância ainda sobre empreendedorismo, cara, eu comecei a empreender muito cedo, porque eu já tinha vontade. Eu morava ali na São Domingos, eu descia para ir para a Rua São Roque numa venda de Minervino, comprar bala, comprar doce e levava para minha casa para vender, na porta da minha casa, vender doce, vender bala. Eu acho que eu tinha 8, 9, 10 anos no máximo com isso aí, massa. vendendo bala, vendendo doce. Com 14 anos eu montei uma locadora de videogame. A galera mais jovem não vai nem conhecer isso aí, mas eu montei uma locadora de videogame. E aí, meu irmão, eu comecei a me apaixonar pelo empreendedorismo, e eu já vou começar com tudo, tá? A melhor coisa que me aconteceu na minha vida, a galera deixa a melhor coisa pro final, né? Eu já vou começar te entregando a melhor coisa. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi conhecer a minha esposa, então namorada, Vânia. Me apaixonei e falei, essa é a mulher. E aí eu fiz a peripécia, como eu tinha muita energia e sempre tenho muita energia, nós casamos com 15 anos de idade. Esse é corajoso, viu? Aí é caba macho, velho. Caba casar com 15 anos de idade é caba macho, meu irmão. 15 anos, irmão. E aí onde já começa para entender o meu viés empreendedor também, né? Porque quando nós casamos e aí vem a responsabilidade de um filho, aí eu comecei a me preocupar e querer direcionar a minha energia para poder cuidar daqueles dois seres que agora dependeriam de mim, da minha esposa e da minha filha. Porque a maturidade ela resolve muita coisa, né? E a necessidade de amadurecer ainda, acho que aprimora o legado. O legado não, acho que aprimora a velocidade, né? Você começa a reconhecer suas competências. Isso, as habilidades, você precisa se desenvolver muito mais rápido. Mas adolescente, irmão, ter que ligar essas turbinas aí, eu imagino que não tenha sido fácil no começo, né? Não. Foi fácil não. Inclusive eu não recomendo, eu não indico, porque às vezes fica parecendo que a gente está falando incentivando. Não, acho que o jovem tem que viver cada fase. Certo. Mas eu respeito que o meu momento foi esse e a gente soube... abençoado e iluminado por Deus. Isso aí eu não posso falar de uma outra forma. Respeito quem não acredita, Dan, mas aonde eu for, eu vou falar de Deus, porque minha vida foi esse milagre, porque sem Ele tudo daria errado. Irmão, quando a gente casou com 15, 16 anos, 17 anos, era adolescente, ali trabalhando, estudando, todo mundo que olhava falava, quero ver quanto tempo vai dar esse casamento. Todo mundo sabia que não ia até o final do ano. Então, a gente lutava contra esse sentimento das pessoas de que isso não vai dar certo. Perfeito. E aí a gente começou a trabalhar sem tanto conhecimento. Aí onde eu conto, né, que eu era escravo dentro da loja. Entendi. Preso. Perfeito. Porque a nossa mentalidade dono é o primeiro que chega, o último que sai. Certo. O olho do dono é que engorda o cavalo. Então, se você quer melhorar de vida, você tem que trabalhar mais. Perfeito. E aí, meu amigo, eu era o primeiro a acordava cedo e trabalhava até 10, 11 horas da noite, e foi um ritmo assim muito louco. E cara, é engraçado isso, porque eu trabalhava muito e tinha pouco resultado. Perfeito, mas e me diga uma coisa, Cleison, mas eu percebo que, obviamente, como essa é a grande meta do empresário, né? Na verdade, é alcançar essa consciência. Mas esse tempo de workaholic, vamos colocar assim, acho que te forjou bastante para você entender que se não houvesse essa dedicação naquele tempo, você primeiro não identificaria a necessidade de ter que reduzir o tempo de trabalho e principalmente de alinhar processos dentro daquela jornada. E mesmo assim, mesmo muito novo, porque eu penso assim, na verdade, construindo esse filme teu na minha cabeça, eu penso assim, poxa, dos 15...
Aos 18, o cara tava ali já matrimonializado, já tava com um pacote para ser recebido, a cegonha já estava chegando ali já para trazer a bênção. Mas, então, tipo assim, talvez você reconhece que esse tempo de workaholic, mesmo que com... Claro que não tinha maturidade naquela época, né? Hoje, quando talvez o empresário ele começa na jornada empreendedora, ele, com a quantidade de conteúdo que tem, talvez ele já tenha esse vislumbre. Poxa, eu preciso acelerar esse aprendizado de processo para poder ter mais lucro e liberdade. Legal. Mas sendo adolescente e entrando na fase adulta ali, foi importante esse período para você? Quais foram as principais glórias desses momentos, né? Porque nesse tempo que a gente quebra, nesse tempo que a gente vou usar um termo técnico, né, da Bahia aqui, inclusive você que é baiano, você vai ver, as desgraças acontecem, né? É onde o pau quebra de verdade, né? Verdade. Dan, brilhante tua pergunta, velho. Excelente, porque é extremamente desafiador. E hoje tem muitos gurus da internet que vendem aquela ideia de você ganhar dinheiro sem trabalhar, de você ganhar dinheiro de boa. Coloca as pessoas para trabalhar e você vai ganhar dinheiro. Cara, isso é mentira. Perfeito. Isso é mentira. Onde você ouvir falar em dinheiro fácil, desconfie. Dinheiro fácil não existe. Pinóquio ensinou isso, na verdade. Pinóquio. Ele é uma referência para você, então se liga nisso aí. Então, essa pergunta que você fez, ela é muito importante, principalmente se tiver empresários que estão começando agora. Cuidado quando você compara o teu começo com o final do outro. Os teus bastidores com o palco do outro. Às vezes a gente olha aquele empresário que a gente admira e a gente fala, pô, o que é que ele está fazendo? Eu vou fazer também. Não, tá errado. Você não tem que fazer o que ele está fazendo agora. Você tem que estar fazendo o que ele fez lá atrás. Show. E aí é onde dentro da nossa palestra eu apresento para as pessoas as fases da empresa. E aí onde respondo com clareza a tua pergunta. Existe uma fase na empresa que tem que ser pau doido. Massa. Tem uma fase da empresa que ou você trabalha muito, perfeito, ou não decola. Não sei se você sabe, mas um avião para decolar, a maior quantidade de combustível não é gasta nas 2 horas de voo. É gasta nos 15 minutos de decolagem. Pô, que massa. Decolagem é alto combustível lá jorrando. Perfeito. Depois pode ter pouco combustível lá em cima. Perfeito. É controle, né? Lá, controle. Voo Atlântico. Aí, isso aqui, por isso que eu tenho que puxar a sardinha do Pod Bahia, porque você no podcast desse aqui, você já ganhou, se livrar de uma dívida, de quebrar. Perfeito. Porque se começar teu negócio relax, de rider, querendo tirar férias, irmão, desconfie, vai dar ruim para você. Do resultado. Tem uma fase que é extremamente necessário, o trabalho comprometido, pau doido mesmo, que é a expressão que a gente usa. Massa. Uma coisa que eu acho muito interessante nessa jornada é que quando você trabalha muito, quando você está nessa fase inicial ali, o risco de quebrar, ele não é baixo. O risco de quebrar, ele é altíssimo. Porque é um momento em que você não tem a sua habilidade, até mesmo para o negócio. Não tem habilidade, não tem lastro, não tem estrutura. Então, é muito importante, quando a gente tem estruturado, criado alguns pensamentos aqui no Pod Bahia e no portal Bahia também, que é justamente sobre essa luz para o empreendedor que está começando, mas também para o empreendedor que tem experiência. Sim. Porque a gente teve um dos nossos convidados, você pode conferir aí no histórico, a entrevista com o Adriano de Barros, que ele é um empreendedor serial, ele tem vários tipos de negócio. Ele é viciado em franquias, né? Sim. Ele tem a franquia do Rei do Pirão, ele tem a franquia ali da Multifilmes, que é de película veicular, e tem também da Seguralta, né? E aí, ou seja, ele tem um ecossistema de franquias, ele gosta de franquias, mas mesmo assim, ele fala que a maior habilidade dele é gestão. Ele é administrador de empresas, nem sempre foi assim, obviamente, mas o que fez ele amadurecer foi a capacidade de gerenciar, né? De ter o controle nas mãos ali.
Nessa fase inicial, enquanto você tá workaholic ali, viciado, né? É nessa fase também que você recebe as maiores críticas, é nessa fase que você é julgado, incompreensões, que você não perde muitos amigos, né? Os pseudos amigos ali, mas outros também se achegam, porque os negócios trazem grandes amigos também, né? Trazem relacionamentos ali. Então, nessa fase você julga que talvez seja a fase em que todo empreendedor ele vive mais apaixonado pelo negócio e por isso que ele quer tanto lucro e liberdade, tipo assim, rapaz, eu preciso viver mais isso, né? Viver mais isso agora gostosamente, sem tantas dores, sem tantas preocupações. É nessa fase que o amor verdadeiro pelo negócio ele surge, Cleison? Perfeito. Essa fase ela é muito importante e a gente precisa olhar com ela com um detalhe, porque aí a gente vai ter uma bifurcação. Certo. Daí nasce dois caminhos. Legal. Nasce dois caminhos. O caminho, infelizmente, mais comum que tem eu me dedico tanto àquele trabalho, que é o trabalho ali intenso, dedicado, que é necessário fazer, mas eu me apaixono por isso e entendo que é só dessa forma que eu vou ter resultado. Legal. Esse caminho eu me torno um empresidiário. Legal. Nesse caminho eu me torno refém do meu próprio negócio. Legal. Nesse momento eu coloco algema, coloco grade e viro aquele empresário que você conhece, que até tem dinheiro, mas que não tem qualidade de vida, mas que não lembra quando tirou férias, mas que não tem tempo de qualidade com a família, mas que não tem saúde. Certo. Por quê? Porque ele aprendeu a ganhar dinheiro trabalhando ali, ele entende que precisa viver aquela intensidade ali, porque se não for dessa forma, ele vai quebrar. Certo. Então o medo, o sentimento de escassez faz ele ficar refém daquela operação. Esse é um caminho que eu não indico e eu não recomendo. Claro. O outro caminho... Porque senão não teria graça. Imagine você dar um pau doido retado e você falar, pô, mas eu não vou ter tempo para Noa. Pô, não vou ter tempo para minha esposa. Pô, não vou ter tempo para ir na roça ver meu pai, velho. Vale a pena? Pô, para mim não vale. Perfeito. Pô, Cleiton, se é possível ganhar dinheiro, é possível prosperar, é possível ter um negócio de milhões, escalar e conseguir ter qualidade de vida? Claro que sim. E quando você não acreditar nisso, eu convido você a seguir o meu perfil no Instagram, porque você vai ver isso lá e você acompanha. Sim. O meu exercício é falar de negócio, é falar de empresa, mas você vai ver eu tendo tempo para ir malhar com a minha filha, malhar com a minha esposa, de viajar, de ir para o exterior, de ir para a roça, de ir para a praia, de ir para um bom restaurante, porque a vida é isso. E aí é onde eu recomendo, Dan, o caminho B, que é o caminho, que na verdade talvez seja até o caminho A, né? Caminho A, caminho B, mas tem dois caminhos. E o outro caminho é o caminho onde eu vou dar meu pau doido, eu vou trabalhar com intensidade, eu vou ser intenso ali, vou chegar cedo, vou sair tarde, mulher vai precisar entender, filho vai precisar entender, amigos vai precisar entender, porque a fase da decolagem, a fase inicial demanda isso, precisa disso. Só que aí, empresários que já estão ouvindo esse podcast aqui, já vão perceber que nesse momento, no processo de decolagem, eu já preciso começar a criar estruturas para isso. Massa. Para que eu não fique refém. Massa. Aí é onde eu consigo construir esse outro caminho. O legal de conversar contigo é porque eu sempre lembro que nas conversas que a gente teve, você sempre citava o seguinte, que a maioria dos empresários eles já têm filhos na fase adulta. Né? Eu, por exemplo, estou com 36 anos, tenho um filho com 4 anos de idade, o Noah, né? Um beijo, filhão. Ele vai assistir provavelmente. Mas você engatou uma adolescência com um filho nas costas, como a gente chama, né? No popular, né? Já com uma cria ali. E desse processo, obviamente, a tua percepção de maturidade naquele momento, não falo nem de maturidade, a tua percepção de maturidade talvez fosse sentar na mesa muitas vezes com empresários experientes que não têm o estilo de vida que Cleison hoje com 43. Com 43 anos de idade, não tinha esse estilo e ainda empresidiários, e claro que a mentalidade era outra naquele tempo, né? A gente não tinha tecnologia a nosso favor, a quantidade de informação também não era tão vasta, né? A capacidade de se antenar naquela época também com novidade ainda tinha um certo conservadorismo, um certo receio de arriscar realmente para
ferramental, né? Sim. Ferramental prático de gestão, né? Porque o workaholic, e eu me encaixo muito nesse perfil por conta justamente de um lastro, de uma base familiar forte, graças a Deus, sempre trabalhando muito, sempre focado nos negócios. Contudo, os maiores danos dentro desse processo, tanto familiar, quanto dos parceiros, quanto do que se entende por êxito, por liberdade através do mundo empresarial, não passava muitas vezes de uma vaidade para dizer que tinha negócios e colocar a culpa nas pessoas que não entendiam o tempo dedicado ao trabalho. Então, Marcelo Antonioli, um dos nossos entrevistados aqui, ele falou muito interessante: não coloque a culpa dos resultados positivos ou negativos no teu negócio em quem. Acostume-se a dizer por quem você trabalha e por quem você busca esses resultados. Essa foi uma virada de chave na tua trajetória, e com que idade tu acordou para esse modelo de vida, né? Porque não deve ter sido fácil, teve que romper uma barreira geracional aí muito grande, porque os teus negócios hoje são, entre aspas, herdados de uma base, né? Daquela questão de vender joias. Fala um pouquinho do teu negócio e de como isso se transitou ali, né? na tua amadurecimento. Excelente, muito, muito, muito bom. Cara, eu digo o seguinte: o processo é um processo de autodescoberta. Legal. Só que como eu comecei cedo, hoje eu tenho 43, mas eu me considero com 63. Não de energia de disposição, a energia de disposição está em alta, mas de vivência, de momento. Vai ter empresários agora que estão me ouvindo, que tem 50 anos, talvez 60 anos, mas não tem uma filha de 27. Perfeito. Eu tenho uma filha de 27 anos. Então, eu tenho uma filha com quase 30 anos. Então imagine, você tem 36, a minha diferença de idade para você não é tão grande, e não, a sua idade também não é tão grande da minha filha. Perfeito. Então, minha filha mais nova tem 20, ou seja, eu já não tenho mais filho de menor, eu não tenho filho adolescente, eu não tenho criança. Então esse processo me ajudou muito, Dan, a amadurecer. Legal. Forçado, naturalmente você tem que amadurecer nisso aí. Beleza, só que... Mira boa da desgrama essa, viu, Vânia? Só que o que é que eu vejo? Eu nunca perco, quando eu não ganho eu aprendo. Perfeito. Eu tenho que fazer do limão fazer uma limonada. Perfeito. Então do que aconteceu a gente vai ali estruturando isso. Legal. Aí você trouxe uma outra coisa que para mim é muito importante: a nossa base familiar. Meu pai é um ex-camelô. Meu pai era um camelô, tinha uma banca ali na Marechal Deodoro e pegava bancas nas feiras aí, Santo Estevão, São Gonçalo, viajava, Santa Amaro, como muitos pernambucanos faziam isso, que vieram lá de Pernambuco para cá. Sim. Não tinham fonte de renda, não conheciam ninguém, não conseguiam emprego, começaram a vender brincos ali. Meu pai foi um camelô, e eu falo isso com muito orgulho, porque eu defendo justamente que grandes coisas têm pequenos começos. Legal. Não espere ser grande para começar. Legal. Comece com afinco, com dedicação, que você vai se tornar grande. Então, mas essa mentalidade de meu pai de camelô, ela passa para mim. Qual é a mentalidade que você tem que fazer? Se você não fizer, ninguém vai fazer. Passa. Então, meu pai tinha aquela mentalidade e educou a gente para trabalhar, a gente literalmente metendo a mão na massa. Certo. Quando você conversa e fala de delegar para essas pessoas dessa cultura, ele entende que você é preguiçoso. Ele entende que você não quer trabalhar. Perfeito. Que você está passando o trabalho para o outro porque você não quer trabalhar. Certo. E ele não entende, e é culturalmente, a gente não está falando mal aqui, claro. Ele não entende que o teu trabalho de pensar, de estruturar, de organizar, de criar o processo, de criar o mecanismo, de não, eu vou colocar Dan nessa função, vou colocar fulano naquela outra função. Ele não entende que isso é um trabalho, porque para ele trabalhar tem que ser suado, Perfeito. Tem que pegar peso, tem que levantar a mesa, tem que levantar a cadeira. Esse é o trabalho. Quando a gente comprou um computador, esse é fato aqui, é até um fato histórico. A gente, quando comprou o nosso primeiro computador, foi um 486, certo. E foi um consórcio. Turbo. Consórcio, velho. A gente fez um consórcio para comprar um computador. Cara, foi mesmo. Imagine, consórcio de 36 meses. Quando a gente estava no computador trabalhando, tentando ali já criar umas programação para poder gerar o sistema, para tirar nota, para não usar o talão com carbono, com as notas, aquela coisa antiga ali, meu pai falava bem assim,
quando eu estava no computador já uma parte de um tempo, ele falava, tu vai começar a trabalhar quando? Porque ele entendia que ali no computador você não estava trabalhando, porque para você estar trabalhando, você tinha que estar varrendo a loja, você tinha que estar na vitrine, e isso na nossa distribuidora, lá na JJ Seabra, no segundo andar. E aí, cara, é onde junto a gente começa a perceber a mudança no mercado, e aí a importância de você estar atento aos negócios. Certo. A gente só vendia atacado no segundo andar, ninguém via a gente. Perfeito. Aí onde eu comecei a trabalhar a cabeça de meu pai, e nós começamos a pensar junto, e a gente inaugura a primeira loja. Aí a gente vem para o térreo, Legal. que é a loja do fundo do mercado de artes. Perfeito. E ali a gente começa a trabalhar, e o negócio começa a prosperar. Certo. E aí segue as sequências, a gente abrindo as lojas de Salvador, as lojas de Feira de Santana. Hoje são 7 lojas. Meu pai, é um prazerzão trabalhar com meu pai, ele trabalha na fábrica. E eu hoje fico responsável pelas lojas, e para mim assim é uma alegria muito grande, porque eu aprendi muita coisa com meu pai. Para mim é o meu maior líder, é a minha maior referência, quem me ensinou tudo, sabe? Só que eu preciso ter a minha visão e entender que ele não teve alguns conhecimentos diante da cultura dele, da educação dele. Legal. E que eu preciso fazer diferente. Ele não estava errado fazendo e nem fazendo do jeito que ele estava fazendo. Legal. Mas eu, com o conhecimento que nós temos hoje, com a internet à nossa disposição, com a inteligência artificial à nossa disposição, com tantos programas de mentorias à nossa disposição, a gente continuar, irmão, do mesmo jeito de 40, 50, 60 anos atrás, para mim é retrocesso, e aí vai acontecer duas coisas. Ou eu não vou crescer, eu vou ficar patinando, o empresário vai ficar patinando, porque ele não está trazendo nova tecnologia, ou vai acontecer um outro problema, que é, ele vai crescer, mas sacrificando a vida dele. Perfeito. Ele vai crescer sacrificando o casamento dele. Maravilha, bicho. Tem uma banda que eu gosto muito, né? Eu gosto sempre do lado B da música, né? Para quem não me conhece ainda, né? Me segue também nas redes sociais aí. Eu sou o Daniel Silveira, né? Talvez mude em breve o nome dessa rede social, mas eu comunico em outro podcast aqui, tá? Mas tem uma banda que eu sempre posto, que é a banda chamada Jovelina, né? E tem a música chamada Planos. E aí o refrão da música fala assim: entenda o seu caminho, mas ele deixa uma provocação. Ele fala assim: entenda o seu caminho, nem tudo a vida te dará, quanto de vida há no que você quer conquistar. Isso é forte demais, bicho. E aí eu sempre trago à luz, porque, por exemplo, hoje, com 36 anos de idade, vendo grandes empresários, vendo várias pessoas se tornando grandes empresários com menor idade possível, é porque estão enxergando algo que não se viu em nenhuma outra geração, em virtude da quantidade de ferramentas que a gente tem, pessoal. Então, o mais importante aqui não é você se conectar somente com o Cleison, não é você se conectar somente com o Pod Bahia, é você se conectar com as ferramentas para desenvolver habilidades necessárias e assim você conseguir alcançar resultados extraordinários e exponenciais. Porque a exponencialidade, ela não nasce, ela é desenvolvida. Ela é desenvolvida com maturidade e com muito trabalho também, obviamente. E o trabalho pode nem ser só físico. O trabalho muitas vezes é mental, é de um relacionamento, é de um insight que se busca, é de um networking que se constrói. E para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, eu vou deixar uma pergunta provocativa para a gente ir para o segundo bloco aqui, que é sobre metodologia, né? Cleison, você sempre foi CDF ou você precisou aprender a se encontrar no mundo para poder se tornar um empresário disciplinado? Já responde agora? Já responde agora. Bora lá. Cara, eu sou um improvável. Não teria como dar certo. Como eu falei lá desde a infância, lá de brigão, eu não gostava de estudar. Na quinta série, eu fico em 9 recuperações de 10 disciplinas. Uau. Eu fico em 9 recuperações. E aí você me faz uma pergunta de metodologia. Eu talvez seria uma pessoa improvável para responder isso, porque eu fiquei em 9 recuperações. Eu não fiquei em 10 porque educação física eu gostava de jogar bola. Então foi a minha salvação. Só que tem um detalhe, cara. Meio campista ou atacante ali? Atacante, metendo gol.
Nessa mudança, nesse estudo, que quando eu conheço a minha esposa, que nós casamos, a minha vida ela é de fato transformada. As minhas filhas me transformaram e elas me transformam até hoje. Eu não gostava de estudar, pedi a meu pai para parar de estudar, meu pai falou, você não tem opção, você não tem escolha, você tem que estudar. Então eu estudava por obrigação, e tudo que você faz por obrigação, você não faz bem feito. Perfeito. Tudo. Não adianta você, líder, querer fazer que tua equipe, querer que qualquer pessoa faça uma coisa por obrigação. Ela não vai dar o melhor dela. Desde cozinhar, a varrer uma casa, a qualquer atividade. Coloca um cara apaixonado por aquilo ali, que queira fazer aquilo ali. O nível de qualidade será muito alto. Perfeito. O meu nível de qualidade era horrível, porque eu não queria estudar. Quando eu concluo o 2º grau, meu pai fala, agora você está livre, agora você pode parar de estudar. Certo. Só que eu, dentro do trabalho, casado com a minha filha, eu me via preso dentro da empresa. Eu comentava assim, se eu estivesse conversando com um amigo, eu falava assim, eu me sinto como brincando de cobra cega. Eu não entendo. Eu tô rico, tô pobre. Eu olho para minha conta, eu tô pobre. Eu olho para o meu estoque, eu tô rico. Era apagando um incêndio por dia. Eu não tinha previsão de fluxo de caixa, eu não tinha previsão de nada. Era literalmente tomando sustos. Sustos, aparecia o BO e a gente resolvia, aparecia o BO e a gente resolvia. E eu comecei a sofrer muito com isso. Eu não tinha tempo, não tinha qualidade de vida, não dava atenção para minha esposa, não dava atenção para mim, trabalhava bastante. E esse é um sentimento muito ruim, Dan, porque é um sentimento de impotência. Perfeito, cara. Você trabalha muito, mas você mora mal, você come mal, você veste mal, você não... Você fala, será que está sendo justo? Porque eu trabalho tanto e eu não usufruo de nada, não tenho um carro, não tenho uma moto, não tenho uma roupa boa, não frequento um bom restaurante, não tenho nem plano de quando é que eu vou fazer uma viagem. Perfeito. Sabe? E essa dor, falei, eu preciso de conhecimento. E aí, onde eu decidi fazer faculdade. Certo. E aí fui para a faculdade. Dentro da faculdade eu descobri um bocado de coisa que não funciona também dentro do negócio. Não falo contra a faculdade, indico que faça faculdade, mas infelizmente eu não posso dizer que você, empresário, vai aprender tudo lá na administração. A base teórica funciona, é suficiente, é bom, é importante. É uma base boa, uma base boa, vai te ajudar, mas a experiência prática, ela é extraordinária. Perfeito. Então, quando eu peguei essa base teórica, eu me dediquei demais. Eu fui o presidente fundador da empresa Júnior da faculdade. A faculdade não tinha empresa Júnior, nós fundamos a empresa Júnior. Qual foi a faculdade? UNEF. UNEF, legal. A UNEF. A gente legal. fundou a empresa Júnior na faculdade. E nesse curso eu me dediquei, eu já era casado, com filho, com a empresa, saía da loja à noite, ia para a faculdade, nos intervalos, nas aulas vagas, ia para a empresa Júnior, e eu consegui, irmão, e eu falo isso com muito orgulho, tenho muita alegria, porque do mesmo jeito que eu exponho as 9 matérias que eu fiquei em recuperação, eu recebi o prêmio de mérito acadêmico de melhor aluno do curso. Que massa, velho. Então, isso aqui, eu não falo para me aparecer, não. Eu falo para mostrar para você que também lá atrás talvez já foi brigão, que talvez já teve um resultado ruim, que já não gostava de estudar. Tem jeito. Perfeito. Tem jeito. Cleison mudou, você também pode mudar. Legal, legal. E eu fecho, Dan, essa pergunta que você fez, que ela é muito boa, mostrando que hoje um dos meus trabalhos como mentor, onde eu ajudo empresários, é justamente com essa base, essa carga que eu tenho do balcão, da prática, da fábrica, do comércio, da loja, com a faculdade, com a teoria, com os livros. Então, eu consegui compilar isso em mim e criar um método meu que deu certo. Quando eu olho a minha vida, porque não adianta eu falar para o outro, para uma coisa que dá certo, que não deu certo na minha. Que deu certo na minha. Quando eu começo a aplicar esse método na minha, eu começo a fazer atividade física, eu começo a praticar esporte, eu começo a delegar, eu começo a expandir. A gente tinha uma loja, hoje a gente tem 7 lojas. Massa. Hoje a gente tem fábrica, hoje a gente tem 3 fábricas, tem uma fábrica de semijoias, uma fábrica de alianças em ouro e uma fábrica de prata. Massa. Além disso, eu ainda tenho uma construtora. A gente constrói casas aqui em Feira de Santana, a gente está construindo atualmente em 4 bairros. Legal. A gente também tem uma imobiliária. Então, tipo assim, por que eu estou falando isso? Mostrando que aquele cara que com uma loja comia de quem tinha,
dentro do escritório e sem tempo para nada, com a mão na cabeça, vivendo ali para pagar a conta, pagando juros no banco, devendo no cheque especial. Esse mesmo cara, hoje, ele teve tempo para ir malhar com a sua esposa. Eu ainda não fui na minha loja, mas as lojas, tanto Feira quanto Salvador, estão funcionando, a construtora está funcionando, a fábrica está funcionando. Perfeito. Isso é graças a esse método. Sem esse método, é impossível você conciliar crescimento, escala e qualidade de vida. Sem esse método, você vai viver, de fato, refém da empresa. Show de bola, bicho. Rapaz, o conhecimento liberta. Moisés Ribeiro falou incessantemente, ele tem um café com o Indelével, né? Um abraço a Moisés Ribeiro. Ele falou: o resultado que você não tem é pelo conhecimento que você não sabe. Então, essa pergunta foi provocativa. Eu tenho certeza que você, empresário ou empreendedor que está começando ou que teve experiência, mas pode estar até no sucesso ou pode não estar lá tão bem das pernas assim, tenho certeza que você que se considera o improvável, no próximo bloco vai conseguir entender que metodologia é essa que pode fazer com que a gente saia do ponto A para o ponto B, para o ponto C, para o ponto D, para o ponto E, e assim transforma a nossa vida num verdadeiro Excel, porque o Excel não tem fim, você sai do Z para o AB, para o AC, AD, né? Então, pode ter certeza que no próximo bloco a gente vai entender de metodologia empresarial. Fica ligado. Estamos de volta agora com o nosso segundo bloco aqui no Pod Bahia. E Cleison é uma máquina. Ele ficou em recuperação aí em 9 matérias, mas não quis dizer muita coisa para ele não, viu? O homem foi se aprimorando, se aperfeiçoando, e dentro desse aperfeiçoamento está muito ligado às relações que ele foi construindo, né? A fé que ele carrega consigo aproximou ele ainda mais das pessoas. E com certeza o nosso Senhor Jesus Cristo é uma grande liderança e uma grande inspiração para você, né, meu amigo? Fala um pouquinho sobre essa tua jornada e esse momento aí de conexão em um ponto de liderança comunitária, né? Fala um pouco sobre esse momento da tua vida. Você falou tudo quando você disse que Jesus, na verdade, foi essa grande inspiração para eu me conectar com pessoas. E aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando aqui de espiritualidade. E quando eu estava na formação ali com 15 anos e tal, a gente estava tomando um curso sobre a formação do Crisma. Cara, eu tinha vergonha de levantar e falar meu nome. Eu tinha muita vergonha, eu era muito tímido. E para mim é muito bom lembrar disso, porque quando eu lembro hoje, eu estou aqui agora gravando um podcast, eu tenho, né, o podcast Visão Empreendedora, onde nós já fizemos mais de 50 episódios, palestras, treinamentos. Eu olho e falo assim, cara, como é que uma pessoa, como é que um jovem ali que não sabia nem falar, tinha vergonha de falar, eu queria ficar no canto, eu não queria aparecer. E quando a gente pensa nisso, para mim só tem uma resposta, que foi o amor ao Cristo. Quando eu vi a sua missão, que ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância, eu comprei essa missão dele, porque ele nos prepara e nos envia para que a gente possa levar essa luz, porque uma luz não pode ficar debaixo da mesa, uma luz tem que ficar em cima. Perfeito. Então, quando eu me enxerguei como luz, que eu precisava levar esse conhecimento, esse amor para outras pessoas, aí a gente começou a trabalhar em grupo jovem, aí a gente foi para a comunidade para fazer trabalhos, aí minha mãe, de vez em quando, ia para uma comunidade aqui no Parque Getúlio Vargas, onde elas faziam oração ali, um grupo de senhoras, e eu vi que eu, jovem, poderia estar contribuindo, e aí a gente começou a contribuir, começou a juntar pessoas, foi crescendo, a gente conversou com a paróquia, construímos uma igreja, construímos uma comunidade. Tenho uma alegria de dizer que fui o primeiro presidente, né, fundador do conselho dessa comunidade, não foi sozinho, e antes eu dizia para as pessoas assim, eu falava, gente, vamos construir a igreja povo e pedra, porque igreja pedra é fácil. Imagina se eu tiver dinheiro, ou o empresário tiver dinheiro, ou alguém ganhar na Mega Sena e construir uma igreja. É fácil, mas vai ser uma igreja vazia. Perfeito. A gente precisa construir igreja povo, cara, e a gente conseguiu construir isso. Massa, legal. A gente conectou a galera
para fazer o mutirão, para fazer um festival de torta, para passar uma rifa, sabe? Para mim era muito rico, Dan. Eu tá na comunidade ali no Parque Getúlio Vargas, a gente levantando as paredes, capinando o terreno baldio, e ver uma senhora trazer um suco, trazer uma bolacha, uma creme crack ali pra gente. E isso foi dando no sentimento das pessoas um sentimento de pertença. Perfeito. E aqui serve para empresário também. Dentro da tua empresa, tua equipe precisa ter esse sentimento de pertencimento. Sim. Senão não vai funcionar. E um fato engraçado dessa época na comunidade, cara, é que as senhoras ali que participavam do momento de oração me abraçaram primeiro. Os maridos, os homens, ficavam assim, esse cara quer ser vereador. Porque qual é a lógica desse cara sair lá de cima e vir pra cá pro bairro? Literalmente, né? Literalmente, aquela ladeira ali. Sair de lá e julgavam ali. Tipo, porque às vezes a pessoa mais simples, um pouco do poder aquisitivo, ele se distancia Perfeito. Um pouco, ele se acha menor, inferior, e a gente quebrou essa barreira, mas, e eu entendo, coração meio desconfiado, será que tá querendo alguma coisa? Deve ser querer ser vereador e tal. E aí passou 4 anos eu não fui vereador, passou mais 4 eu não fui vereador, passou mais 4 e eu tô aí até hoje. Sem ser vereador. Sem ser vereador. Mas foi uma época muito boa, frequento ainda, participo da comunidade. Legal. E a Lida foi meu despertar para isso, aí depois eu fui presidente da associação também do Real, como comunidade, certo. E aí me colocou nessa questão de falar com pessoas, de me conectar. Eu gosto de conversar, isso aqui para mim é prazeroso, estar conversando contigo, estar conversando com a galera que está em casa agora, que está viajando, que está na academia, que está ouvindo esse podcast, porque eu gosto de formato de podcast, porque é isso, porque é uma conversa, sim. É um diálogo, é uma resenha. E a gente cresce, a gente aprende. Então, cara, foi muito bom, mas isso tudo foi motivado por cumprir uma missão. Legal. Você, a gente trocou algumas ideias aqui já, e pelo que eu percebi, na verdade, existe a clara influência da própria liderança cristã dentro Sim. disso aí, né? E a liderança cristã envolve muito a questão da habilidade de conhecer a mentalidade das pessoas, né? Então, o empresário Cleison também se forjou em uma série de conhecimentos, né? Você foi parar na psicanálise, foi parar em outras circunstâncias aí, né? Como é que esse aprimoramento te conectou ainda mais com pessoas e dentro do teu negócio esse resultado pôde ser visto também, né? Isso acabou se transformando não só em resultados financeiros, mas resultados também de gestão. Sim. Não é isso? Sim. Excelente. Cara, isso reverberou, cresceu, expandiu de uma forma assustadora. Nessa missão a gente entendeu de conhecer de pessoas. Nesse conhecer de pessoas, eu fui fazer uma formação em teologia. E aí eu participei dessa formação em teologia e lá um amigo me indicou a formação em psicanálise. E eu falei, eu preciso disso, eu trabalho com gente, eu trabalho com pessoas, eu preciso conhecer. E eu me apaixonei pela psicanálise. Legal. O que muitas pessoas, às vezes, dentro da psicanálise ou algumas coisas da formação, acaba se distanciando de Deus. Eu me aproximei ainda mais. Aí fiz o curso de hipnose, fiz PNL, fiz formação em coach. Engraçado que eu brinco que hoje é moda a galera falar mal de coach, né? E eu lembro que eu fiz formação em coach em 2014. Uau. Então, ninguém falava disso. Aí hoje, devido ao auge aí de 2019, 2020 dos coach, a galera fala, já vem fulano com papo de coach, sabe? Mas... sabe de nada, né? A minha formação foi lá atrás, em 2014, e foi muito boa. E eu acredito que é uma ferramenta maravilhosa para levar pessoas, de fato, do ponto A para o ponto B. Legal. Deixar o preconceito de lado e se abraçar nisso. E aí, cara, eu me mergulhei em conhecimento, sou apaixonado por conhecimento, fiz pós-graduação, essas formações, estou agora dentro do grupo de Joel J, grupo de mentoria, que é o Influência Business.
É o grupo de maior empresários e influenciadores do Brasil. Eu tenho a alegria de ser o único baiano fazendo parte desse grupo, tá junto lá, tá representando nossa Bahia, junto contigo, junto com Jamile Pink, tanta galera boa, Joval, tanta gente boa que tá passando aqui pelo Pod Bahia também. A gente vai criar um ecossistema. Massa. A visão é essa, tá, Dan? É até bom tá falando isso aqui, porque hoje eu tive agora em São Paulo e eu recebi um feedback, Bruno, que mexeu comigo, porque o cara falou assim, velho, você é muito bom, velho. O que é que você tá fazendo na Bahia? Se você vir pra Alphaville, você estoura. Eu falei, caraca, velho, é sério que eu tenho que sair da minha terra, sair da Bahia, sair de Feira de Santana? E ele falou, velho, é porque o povo às vezes da região não valoriza. Se você vir para São Paulo, se você fizer um trabalho aqui em Alphaville, aqui com a agência, com os lançadores e tudo, com o trabalho que os caras vão fazer aqui contigo, depois você vai chegar na Bahia e você chega como rei. Eu olhei, né, mas eu falei, pô, velho, pra mim é muito doloroso hoje, eu confesso que eu saí daqui pra ir pra lá, e o meu desafio talvez seja maior, mas a gente vai buscar justamente, e já está acontecendo, essa expansão aqui pra lá. Vamos lutar um pouco contra esse sistema aí. Tem as lojas, tem a família, tem a imobiliária, tem a construtora, tem o meu podcast, tem uma série de situações e tem o amor que eu falo e eu não nego pra ninguém, velho. Eu sou apaixonado por Feira de Santana, velho. Eu sou um cara que eu já viajei pra muitos lugares, conheço a Europa, conheço os Estados Unidos, a América do Sul aqui, América Central. Cara, das viagens todas que eu fiz, não tem Paris, não tem Milão, não tem Orlando, não tem Miami. Eu gosto da minha Feira de Santana, velho. Não é que eu tô falando mal dessas viagens, não, claro, tá? Claro, eu gosto de viajar, mas viajar, ir e voltar. Porque a nossa resenha aqui em feira é boa demais. Eu sou barrista. Quem é de feira? Feira não é uma cidade, feira é um país. Como diria City Mota, quem é de feira não é da Bahia, quem é de feira é do mundo. Eu e Bruno, a gente conversando outro dia, a gente falando que a gente tava lá em Salvador, aí de repente apareceu alguém, sempre aparece alguém de feira, pode ter certeza. Se você estiver ouvindo esse podcast aqui agora, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, pode pesquisar. Vai ter um feirense em qualquer lugar do mundo. Pode ter certeza disso, mas depois eu explico por quê. Isso é outro podcast. Eu encontrei, pegando um gancho aqui, eu encontrei um feirense em Paris, na França. O cara que foi fazer o translado da gente, viajar, inclusive vou mandar um abraço para ele, para Sidney. Sidney Tour. Quem quiser viajar para a França, eu até recomendo Paris. Que ele é muito gente boa, ele pega a gente, leva nos pontos, leva lá, conversa e resenhando. E eu falei e comprovou justamente isso que você falou. Cara, tem gente em todo canto de feira, bicho. Massa demais. Cleison, e essa vamos falar de gestão, né? Vamos entrar de metodologia, que eu mesmo estou ansioso para ter uma resposta, né? Sim. Daquele momento em que você estava saindo desses grilhões, né, do empresidiário ali, um tempo necessário para aprendizado, isso a gente já falou, mas qual foi a primeira sacada, né? Tem sempre aquele ponto inicial assim, que fala assim, cara, agora eu vou me libertar. Qual foi o primeiro passo dado ali, tecnicamente falando mesmo, certo? Que fala assim, não, agora eu vou pro passo 2, passo 3. Rapaz, passo 1 e 2 deu certo, vou continuar. E vou replicando isso, loja após loja, empresa, empreendimento, estilo de vida. Qual foi o primeiro passo dado ali? Além da decisão, obviamente, né? Mas tem uma coisa que vem antes da decisão mesmo. O que antecede a decisão é o conhecimento. Massa. É o conhecimento. O conhecimento liberta. Certo. Cara, é extraordinário. Às vezes as pessoas falam, uma situação difícil. Não, a situação difícil eu vivia, eu sofria. Legal. Eu comia de quem tinha no meu escritório. Quando o representante chegava, ele sentia o cheiro da comida, pô. E você puto por estar vivendo aquilo ali. Por estar vivendo aquilo ali. Eu não tinha ar-condicionado dentro da minha sala porque eu entendia que aquilo era despesa e ia consumir o dinheiro do meu caixa. Então a mentalidade de escassez
o ar-condicionado vai gastar energia, mas se eu tô devendo no banco, como é que eu vou botar ar-condicionado? Isso é luxo, isso eu tô com mania de riqueza. Não, sabe aquela mentalidade de tem que ser sofrido, tem que ser duro, sabe? O mesquinho, né? O mesquinho. E aí o ventilador ali ligado e aquela coisa ali. E aí, só que eu achava isso normal, porque eu entendia que a vida era isso. Pô, meu pai passou fome, meu pai trabalhou na roça, então eu já entendia que ali a gente já estava numa evolução muito grande. Perfeito. Mas mentalidade curta, pequena. Legal. O conhecimento me libertou. E esse conhecimento, Dan, para mim, eu faço questão aqui de mencionar, cara, veio através de Dr. Laí Ribeiro, um médico, cardiologista. E ele hoje fala muito sobre suplementação, mas lá no início da carreira dele, ele falou muito sobre desenvolvimento, sobre vendas, sobre marketing, sobre prosperidade. E esse cara virou a minha chave quando eu li o seu livro e ele me disse que a ciência, que a riqueza era uma ciência, que não era por sorte. Existe um método, existe uma fórmula. Nossa, e que se você seguir isso, dá. E eu, caraca, eu peguei. Pô, eu achava que quem nasceu rico é rico e acabou. E pobre é pobre, e o rio só corre por mais, só ganha dinheiro quem tem dinheiro. Certo. As crenças limitantes e tudo, e eu vou trabalhar e vou viver. Quando esse cara falou isso, eu falei, opa, eu posso. Morrer, nascer pobre ou nascer sem condições de vida, não depende da gente. Certo. Agora, finalizar a nossa vida dessa forma, depende. Aí foram escolhas nossas. Pega esse corte, viu? Aí foram escolhas nossas. Nascer, pô, não escolhi na família que eu nasci. As condições, a escola que eu pude ter, a condição que eu pude ter, o pai que eu tive, a mãe que eu tive, nada disso a gente escolhe. Agora, eu tenho uma escolha hoje, até porque tem gente que fala assim, tem gente que tá ferrado e vai ouvir e vai falar bem assim, mas eu não escolhi viver essa vida de merda. Você escolheu. Sabe por que você escolheu? Porque não escolher também é uma escolha. Que teve algum momento ali que você precisava de uma decisão, seja de conhecimento, seja de atitude, de habilidade. Irmão, quem está ouvindo esse podcast agora, escolheu ouvir esse podcast, amigo. Ele poderia estar ouvindo agora, vai descendo na boquinha da garrafa, eu nem sei qual é a música do auge agora, ele podia estar ouvindo qualquer dancinha, ele podia estar ouvindo qualquer vídeo agora de resenha, de humor, que não vai agregar nada na vida dele, na família dele, no saldo bancário dele. Se ele está ouvindo esse corte agora, se ele está ouvindo esse podcast agora, esse vídeo agora, esse cara já tomou a decisão, ele já se permitiu. Foi a decisão que eu tomei lá atrás em ouvir Laí Ribeiro. Legal. E eu falo disso aqui porque, infelizmente, cara, eu estudei muito Laí Ribeiro. E hoje eu vejo muita gente falando das coisas de Laí Ribeiro, mas infelizmente não dá o crédito pro cara. Perfeito. Pega como se fosse dele. E eu atribuo aqui que para mim essa grande virada nesse conhecimento foi isso. Aí eu descobri que existe uma fórmula. Nossa. Agora o grande trabalho é, que fórmula é essa? E colocar em prática. Porque não adianta você descobrir isso e não executar. Qual foi a primeira receita da fórmula que você colocou dentro do teu negócio, da tua vida, que tu falou assim, rapaz, é verdade? Tempo, velho. Eu sempre estava atrasado. Eu sempre corria muito e nunca alcançava, porque você está preso na operação ali. Uhum. E eu tive um insight que para mim foi muito forte, ouvindo e lendo ali, que é, cara, todo mundo no planeta tem 24 horas. Do Papa ao presidente dos Estados Unidos. Ninguém, isso é democrático, irmão, ninguém tem 25 nem 28 horas. Todo mundo só tem 24. Aí eu pensava, pô, tua empresa está faturando quanto? 100 mil reais. E consome tuas 24 horas que tu não tem tempo para nada. Então, se você fizer uma conta, o cara que está faturando 1 milhão, ele tem mais do que 24 horas? Não. O cara que fatura 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões, opa, esse foi o grande site. Então é tempo, é o que eu faço com esse tempo. Perfeito. A partir daí, Dan, eu começo a criar reuniões. Eu começo a falar, eu não posso ficar preso no meu negócio. Aí eu começo a desapegar também. Legal. Porque eu tinha aquela mentalidade que muitos empresários têm. Se você quer bem feito, faça. Não mande. Isso é horrível, cara. Afe Maria. Isso é péssimo. Rapaz. Sabe por quê? Segura a pancada. Você quer bem feito, vai lá e faz.
Você quer fazer tudo. Você tem tempo para fazer tudo? Não. O dia só tem 24 horas, amigo. Você vai ter que escolher. E agora? Então, aí, bem prático foi eu começar a dedicar tempo para treinar pessoas. Massa. Para preparar pessoas. As suas pessoas, dentro da empresa, no Isso. caso. Cara, isso aqui vale ouro. Se você quer crescer, prepare pessoas. Massa. Prepare o teu time. Eu digo, é impossível, Dan, eu, você, qualquer um, crescer sem gente, sem pessoas. Massa. Cara, olha uma empresa multinacional. Os caras estão com sede lá na Suíça agora, velho. Como é que essa empresa tá rodando na Argentina, no Uruguai e no Brasil? Gente, amigo. Aí você tem uma loja, desculpa, vou até falar, uma lojinha, e você acha que sua lojinha só funciona com você. Pelo amor de Deus, pô. Perfeito. Você não ensina o cara a vender. Você não ensina o cara a vender. Não ensina o cara. Não ensina nem a passar o pano. Não ensina, não. Não tem técnica. Perfeito. E esse é o grande problema, que aí a gente vai entrar em pautas de outras situações que aí para conversar. Às vezes o empresário fala assim, porque o povo não é preparado, porque a gente contrata, o funcionário não presta. Você treinou ele? Você capacitou ele? Não, mas ele vai vir pronto? Não vai vir pronto não, amigo. Esqueça. Você precisa dedicar tempo, você precisa treinar. Aí eu não treino, eu não preparo, dá ruim, dá errado, e a culpa ainda é do meu colaborador. A culpa ainda é dos meus funcionários, que é preguiçoso. Dono de empresa, empresário, cuidado, o erro pode estar em você. Você que não está treinando o time, você que não está treinando a equipe. Vou trazer uma luz aqui, vamos filosofar, porque como a gente está falando de metodologia, cabe criação de conceitos, né? Recriação, aprimoramento. Sim. Esse ponto de virada aí, né, da gente precisar de pessoas, né, da gente treinar pessoas, seria aí onde... Estou todo arrepiado com essa pergunta aqui, viu? Seria aí o verdadeiro olho do dono engordando o gado? Perfeito. O verdadeiro engordar do gado através do olho do dono está na capacidade dele de replicar o conhecimento? Perfeito. Excelente. Cirúrgico. Você foi cirúrgico aí. Porque... quando ele interpreta isso numa linguagem rasa, ele entende literalmente que é o olho dele. É o olho dele. Só que é o olho dele ajudando os outros a olhar. Perfeito. Sabe? Perfeito. Um grande exemplo disso aqui que eu vou citar, que nós temos no Brasil, que nos orgulha muito, é um dos homens mais ricos hoje do Brasil, que é o Jorge Paulo Lemann. Sim. Jorge Paulo Lemann, ele pegava os diretores dele, trabalhava, inclusive hoje diretores dele são sócios dele. Aham. São sócios. Ou seja, ele emprestava a visão dele para os caras, porque ele sabia que ele não iria conseguir construir uma grande empresa, uma grande organização, um grande negócio apenas com os olhos dele. Perfeito. Quando eu treino, eu tenho 2 olhos. Quando eu treino os teus, nós temos 4, amigo. Perfeito. Quando a gente treina mais uma pessoa, são 6. Agora imagina isso aí multiplicando, velho. Show de bola. Uma coisa que eu acho interessante é que parece que o silêncio do dono quer dizer 2 coisas, na maioria das vezes. Ou que ele está muito preocupado, ou que ele está muito satisfeito. Sim. Porque, pode observar, ou no terceiro ponto ele é negligente mesmo, o cara não está nem aí para pé nenhum. Vamos colocar dessa. Vamos botar 3 também. A gente tem que vamos criar uma lacuna aí. Tem que sentar o cacete mesmo para não aliviar. Porque empresário é o primeiro que sofre dor. É o mais rechaçado, é o mais importunado e pouca gente dá valor ao empresário, né? O cara que decide, não, você é empresário, te prepara, Bey. Te prepara que o bicho pega. Esse silêncio do empresário, Cleison, trazendo dentro dessa ótica aí, se a gente juntar 3 pessoas ali, a gente percebe que a nossa habilidade de liderar está muito ligada à capacidade de ouvir. Sim. Então essa perspectiva por 4 olhos se dá muito por isso também, né? Porque quando a gente treina alguém, a gente está colocando à disposição da outra pessoa também essa outra perspectiva. Perfeito. Que é aquilo que a gente não sabe. É aquilo que a gente não tem, às vezes, tempo para poder tá desenvolvendo, porque justamente é desse olhar que se precisa para fazer o negócio crescer. E quando a gente ensina e não a pessoa desenvolve, mas depois a visão muda da própria pessoa. Como empresário, como você acha que o empresário ele pode reagir diante dessa parte prática, né? Porque as pessoas ficam pelo caminho, né? As ferramentas, elas mudam também, né? Então,
Pessoas não são ferramentas, pessoas são pessoas. Mas as pessoas precisam de ferramentas para desenvolver as suas atividades. Mas quando as pessoas elas negligenciam as atividades, a gente tem que passar por aquele processo de demissão que muitas vezes as pessoas acham que para o empresário é fácil estar demitindo gente. Não é fácil. Não é. Não é fácil. Não é uma decisão difícil, mas que se torna habitual quando foge do padrão, né? Fala um pouquinho sobre isso aí, sobre essa questão da relação de pessoas que não conseguem aprender o que o dono ensina. Outras aprendem, ela tem colegas ali que tem 2, 3, 4, 5 anos de jornada, mas às vezes a pessoa dura 6 meses e não fica no negócio. Não está ali no time. Fala um pouco sobre isso aí. Cara, primeiro ponto é a questão do serviço. Tá. O líder precisa servir. Certo. E aqui eu vou trazer e vou indicar um livro antigo, que é O Monge e o Executivo. Isso aí foi lá em 2005, na faculdade, esse livro falando sobre se você quer liderar, se você quer ser um empresário de excelência, você precisa aprender a servir. Uhum. E com esse sentimento de servir, você falou muito bem, eu preciso ouvir o outro, eu preciso entender o meu time. E o papel do líder é ouvir para entender, para você poder colocar as pessoas no lugar certo. E o líder, ele precisa ter uma habilidade de venda muito grande para vender a cultura da empresa, a missão da empresa, a visão da empresa. E o trabalhador bom, o colaborador que vai ter sucesso, que vai fazer o negócio acontecer, é aquele que compra essa ideia. Compra não com dinheiro, mas compra com o trabalho, com o comprometimento, com a dedicação. Eu acredito nessa visão, eu acredito que a gente vai alcançar isso. Quando não acontece isso, quando essa pessoa não compra, e aí são vários motivos que essa pessoa não compra, alguns a gente tem que tomar cuidado porque alguns foi a gente que não soube vender, e aí a responsabilidade é nossa, que a gente precisa saber comunicar isso para as pessoas. E quando eu tento vender de novo, eu tento de uma outra forma e que eu vi que essa pessoa não comprou, ela tem outros sonhos, ela tem outros planos, ela tem outros anseios, e aí chega de fato no momento do desligamento. Perfeito. Esse momento do desligamento, cara, para mim é uma das decisões, até hoje, para mim mais chata, mais dolorosa, eu não sou aquele cara que fala assim, demitir para mim é fácil. Não, demitir para mim não é fácil. Até porque pelo meu lado lá da psicanálise, toda a minha formação lá, eu entendo que, salvo quando não é questão de caráter, o cara ele não acerta por ignorância, não é por ele não querer. Nossa. Agora o grande problema é que a galera não sabe que não sabe. Então ele está fazendo errado, mas ele acha que ele está fazendo certo. Aí é onde estão os grandes problemas, sabe? Se a gente levar isso até para os divórcios nas famílias, acaba muito casamento por causa disso. O cara tá fazendo aquilo ali, a mulher tá fazendo aquilo ali, mas cheio de boas intenções, achando que está fazendo bem, por uma questão cultural, emocional, pela formação mesmo dele, até educacional, ele está fazendo aquilo ali, mas aquilo ali está errado. Então, o líder, o dono, tem um papel muito grande de comunicar essa visão e trazer essas pessoas que estão equivocadas para fazer parte. Entendi. Eu gosto, dentro da minha empresa, de criar uma estrutura onde a própria pessoa ela sinta que ela não se encaixa. Entendi. Entende? Perfeito. A gente cria um clima tão bom, tão favorável, com os valores ali de crescimento, de ser ensinável, disso, que quando a pessoa vê que tipo não tá mais jogando no mesmo time, ela mesma pede para sair, e que para mim eu acho sensacional, não acho que ela é ruim, ela tá indo em busca do que ela gosta de fato de fazer, porque ali ela não tá feliz. Massa. E qual foi o primeiro departamento que tu, para se livrar, você falou que tempo, né? A primeira lacuna que você precisava eliminar ali era a ausência de tempo para viver, né? É viver bem, sendo um bom empresário, digamos assim, né? Então, qual foi o primeiro departamento ali que tu correu logo de tratar? Lá em Ribeiro te trouxe essa luz, ali você falou, eureka, agora eu vou. Mas qual foi o departamento logo assim que tu deu logo aquela guinada? Foi financeiro, foi vendas, foi atendimento, qual foi entrega, logística, qual foi ali? Vendas, cara.
Vendas, atendimento e vendas. E é o principal, é o motor principal de qualquer empresa. Legal. Empresa que não vende quebra, tá? Qual é a maior empresa que você conhece? Apple, Amazon, McDonald's, Coca-Cola, todas elas que você falou aí. Se não vender, quebra. Acabou, não tem historinha, não tem meio termo. Não existe uma empresa hoje que não precise vender. Se ela não vender, ela quebra. Perfeito. Ponto. Então, vendas não se discute. Ou você é bom em vendas, ou você não vai ter tempo para ser bom em mais nada. Perfeito. Você precisa ser bom em vendas. Então, quando a gente nasce ali comerciante, começando no primeiro negócio, você é o vendedor, você é o melhor vendedor do time. Massa. E aí foi onde eu entendi. Se a minha empresa depender do faturamento de eu vender apenas, aí eu tô ferrado, porque eu vou ter que ficar ali preso o tempo todo. E aí foi onde abriu a mente para começar a preparar o time para vender. Legal. E aí a gente aplicou treinamentos, reuniões para começar a fazer com que a equipe pudesse vender sem eu estar perto. Esse foi o primeiro ponto de mudança. Aí depois a gente veio mudar a questão do financeiro, certo. E aí coisas que eu vivia ali preso dentro do financeiro, como muitos empresários hoje vivem dentro do financeiro, porque é engraçado, o empresário ele acha que se ele não ficar assinando o cheque, se ele não acessar a conta, que ele vai ser roubado. Uhum. E às vezes ele é roubado com o estoque dele, com a mercadoria dele. Perfeito. Mas ele acha que o cara só vai furtar alguma coisa dele com o dinheiro da conta dele. Ou se ele vê pela câmera um objeto saindo, entende? Alguma coisa. Né? E é irracional. E falando sobre vendas aqui, que para mim é muito importante, Dan, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu vou deixar como desafio nesse podcast, tá? E eu acho que 99,9% dos empresários não vão saber responder essa pergunta. Aí você deve estar pensando assim, pô, que cara presunçoso é esse? Ele vai fazer uma pergunta que os empresários não sabem responder e não sabem. Rapaz. Se souber, vão responder nos comentários, mas não sabem. Não sabem. Sabe qual é a pergunta? Quanto foi que eles deixaram de faturar no mês anterior? Nenhum sabe. E é uma informação muito importante. Eles sabem quanto faturou, mas quanto de dinheiro que deixou na mesa, quanto de dinheiro que foi pelo ralo, quanto de dinheiro que veio para dentro da loja, que o cliente estava lá com o cartão, com o Pix, doido para comprar, e não teve uma equipe preparada, treinada, capacitada. Perfeito. Para converter em vendas, e esse dinheiro, eu sinto lhe dizer, foi para o concorrente. Esse dinheiro foi para um outro lugar, foi para uma outra conta, foi para um outro caixa. A pergunta é, quanto você deixou de faturar no mês passado? Quanto você deixou de faturar no ano passado? Essa pergunta o empresário precisa se fazer. Porque quando ele pensa nisso, quando ele olha faturamento, eu faturei 200 mil, eu faturei 500 mil, eu faturei 1 milhão. Ok, e quanto você deixou de faturar? Perfeito. Quanto a tua empresa tem potencial de faturar e quanto ela está faturando? Legal. Cara, isso é extraordinário, isso é virada de chave, isso faz o empreendedor ele deixar de ser de fato empresariário, porque ele fala, cara, eu estou preso na operação. Perfeito. E aí eu gosto de uma provocação que é, se você está cuidando da sobrevivência da sua empresa, quem está cuidando do crescimento? É outra pergunta para responderem. Eu não sei como é que você vai responder essas duas perguntas aqui no comentário, certo? Na verdade, esse corte que você está assistindo aqui agora já é o spoiler, é o teaser para você assistir o vídeo completo desse podcast que está potente demais aqui no Pod Bahia. E para apimentar um pouco mais, vamos colocar pimenta na veia de Cleison agora aqui para ver como é que ele se sai, né, dessa pergunta agora aqui, que eu acredito que para ele deve ser mais ou menos assim. Eu pensei que fosse mais difícil. Cleison, como é acordar de manhã e saber que você está mais tranquilo do que há 20 anos atrás nas operações da sua empresa e perceber que tudo que foi construído até aqui, na verdade, não tem fim? Porque toda a metodologia empresarial, ela
ela é baseada em metas ou energia, né? Eu estou falando de energia porque o Pablo Marçal ele está trazendo um conceito novo de colocar metas dentro da empresa através da energia que você aplica, né? Mas isso é outro papo. Mas tudo começa com metas ou energia, né? Ali. Quando a meta é alcançada, a gente entra no papo meio Dilma Rousseff, de tem que dobrar a meta, ou essas metas elas têm que ser sustentadas até o momento que você acredita que uma nova meta ou um novo objetivo precisa ser alcançado. E meta, eu não estou falando de vendas, eu estou falando de operação. Quando você teve essa sua virada de chave, né, que a questão do tempo, você está sempre frisando sobre isso, a gente tem que... O momento que a cultura organizacional, a cultura do empresário Cleison precisou implementar, que o empresário Cleison precisou implementar nas suas empresas, ela precisou nascer naquele momento ali. Se a tua cultura é forte, quer dizer que o teu CPF está bem fortalecido ali. Brunão, ele gosta muito de falar comigo, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então, o teu CPF começou a entrar dentro de um fortalecimento de cultura interna mesmo ali para alcançar os objetivos que hoje você já consegue desfrutar. É isso? Cara, vou começar do começo quando você trouxe como é acordar e ver isso. E eu vou te responder, cara, todos os dias quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é me conectar com Deus. Essa é a primeira coisa. E essa é a chave do meu sucesso. Todos os dias, quando eu acordo, eu me conecto com Deus, eu me conecto com o divino, eu me conecto com a maior força do planeta, com a maior energia que existe. Cara, isso me dá uma confiança, isso me dá uma certeza gigante e absurda de que tudo já deu certo. Então, esse me conectar com ele é algo extraordinário que me faz pensar grande e sonhar grande. Eu sou aquele cara que defendo, já falei aqui de Jorge Paulo Lema, vou repetir, ele tem um livro, inclusive, que o nome do livro é Sonho Grande, o Sonho Grande. E eu sou aquele cara que eu digo para você, tenha sonho grande, tenha metas ousadas. Quando eu chamo o cara de minha potência, é porque eu acredito que você é uma potência mesmo. Cleison, mas eu tô devendo, mas você é uma potência, só que você tá cochilando. Mas você é uma potência, você tem um potencial extraordinário. Você talvez não está vivendo o melhor que você poderia viver, por uma falta de conhecimento, tá? Aí é só uma busca por conhecimento, de trazer luz para isso. Nossa. Mas você tem um potencial extraordinário. Inclusive, Dan, isso tá... Eu tô escrevendo agora, né? Porque é para lançamento em novembro do meu livro. Nossa. E o meu livro vai falar sobre isso. Nossa. Sobre essa força que todo ser humano tem dentro de si. Nossa. E que você precisa, primeiro, conhecer essa força e depois trabalhá-la, exercitar. Nossa. Porque quanto mais você trabalha, quanto mais você exercita essa força, mais ela cresce, Nossa. Ela expande. Legal. E aí Einstein diz, né? Uma mente que se dilata, uma mente que se amplia, jamais volta ao tamanho original. Nossa. Não tem mais como você desver o que você viu. Meu amigo, na hora que você acredita no teu potencial, ninguém te segura. Perfeito. E aí, respondendo a questão de metas, o nosso sentimento é voltado com esse potencial e trazendo um exemplo bem prático, bem real, para dentro das minhas lojas de joias. Cara, nós temos uma meta hoje que é triplicar o nosso faturamento. Triplicar o nosso faturamento. Então, é uma meta bem ousada. Tá? É uma meta muito ousada. Nossa. Só que esse é o nosso big win. Esse é o nosso sonho grande. Certo. Só que aí você me pergunta, Cleison, e a meta desse mês é esse triplicar a meta? Não. Porque a gente não teria estrutura hoje para bater essa meta do triplicar a meta. Sim. Mas a minha galera, ela já enxerga qual é a meta das metas. Mas hoje, adaptado com a nossa realidade, com o conhecimento que a gente tem, com a estrutura que a gente tem uma outra meta. E eles trabalham para bater essa meta. E quando eles batem essa meta, a gente fala, yes, um passo a mais na direção daquela meta. Legal. Então, não é bem aquela, quando alcança a meta, dobra a meta. Não, a gente já tem essa meta grande, definida,
e aí toda a minha equipe trabalha, inclusive eu já é garantia já que eu dou para eles. Quando a gente alcançar o triplicar da meta, eu vou triplicar os salários. Legal. Eu triplico as remunerações. Legal. Porque não adianta, gente, ninguém vai trabalhar por você porque seus olhos são azuis, velho. Você tem que ter para tua equipe vai ganhar o quê com isso? Tua equipe vai ganhar o quê? A família dele vai ganhar o quê? Então, para você ter gente sonhando junto com você, você precisa pensar dessa forma. Então, isso já está estruturado dentro dos nossos negócios. E aí, quando ele bate a meta, eu ainda tenho uma super meta, que eu tenho uma estratégia que eu faço no envelope extra, onde eles correm para isso. Cara, é insano. Chega dia 20, dia 22, 25, que a galera começa a bater meta na minha loja, os gerentes começam a provocar e perguntar e liga para a CEO pedindo a super meta. Eu falo, cara, nenhuma empresa aí vai ter vendedores pedindo super meta, pedindo meta para o dono. Massa. Porque eles fazem como obrigação. A minha equipe não. A minha equipe quer fazer aquilo ali. Massa. Sabe? Isso para mim é extraordinário. Isso para mim é interessante, porque quando você traz essa luz aí, me vem a seguinte pergunta, né? Então, isso quer dizer que quando você consegue alcançar o coração das pessoas e fazer aquele sentimento de pertencimento. Por que vocês somos apaixonados por Feira de Santana? Porque a gente entende o jogo da cidade. Perfeito. A gente entende o jogo das pessoas da cidade. Então, isso na empresa também é verdade. Quando os colaboradores eles entranham ali a cultura da empresa, eles querem mais, fica com aquela sede de progresso. É isso mesmo? Cara, perfeito. Dan, eu vou falar isso de uma forma prática. Eu recomendo. Pode visitar minhas lojas. Feira de Santana, Salvador. Conversa com a minha equipe. Conversa com o meu time. Vê a paixão das pessoas, a admiração das pessoas com o nosso negócio, com a nossa empresa, com a nossa liderança, com o time deles. Todos os dias a nossa loja é a última loja que abre no comércio. As outras lojas abrem, a gente não. A gente faz um momento de oração antes. Cara, isso tem uma integração maravilhosa. A gente é um grupo ali muito comprometido um com o outro. E eu vou dizer mais. Às vezes o cara fala, mas o cara vai falar mal se o cara está trabalhando? Eu vou desafiar. Não entreviste meus colaboradores, entreviste ex-colaboradores. Pessoas que saíram, pessoas que passaram por lá. E ver qual é o depoimento. Cara, é extraordinário. A galera me acompanha no Instagram, eu canso de ouvir depoimentos de pessoas agradecendo, pô, obrigado, pô, isso, pô, saudade. Eu posto uma foto da reunião, saudade desse tempo, não sei o quê. Cara, isso é gostoso demais pra gente. E é o que você trouxe aí, é alcançar o coração das pessoas. Só que para alcançar esse coração das pessoas, você precisa gostar de gente, um gostar genuíno, Perfeito. Querer contribuir de fato na vida das pessoas e servir. Porque o maior mestre que passou por esse planeta, irmão, ele ensinou que o servir é a melhor forma de liderar. Voltamos agora aqui com o último bloco do Pod Bahia. Cleison, quando senta para conversar, prepara porque tem assunto, viu? O homem é brabo, é uma fonte inesgotável de parceria, de partilhar, de servir. E é essa inspiração que a gente quer entender agora sobre os planos futuros, né? Nesse bloco a gente tem sempre o hábito de conhecer quais são... O que é que está ali no forno dos empresários, né? O que é que eles estão preparando, até porque, como somos todos digitalmente muito presentes, então tem muitas coisas que estão nos bastidores ali que valem um spoilerzinho, né? Então, Cleison, fala pra gente aí, o que é que está nos bastidores, como é que está o Cleison hoje, né? Agora você está ensinando empresários a sacudir as grades aí, Sim. Ver se essas cadeias são quebradas de uma vez por todas, né? Fala um pouquinho. Dan, volta para aquilo que eu falei no bloco anterior, cara, é serviço, você precisa servir. Eu fui um empresidiário, eu vivi preso na operação, eu não estava vendo a minha filha crescer, eu comia de marmita ali dentro do escritório ali, sem ter tempo para absolutamente nada, e aí tem toda essa jornada, eu consigo formar esse método onde eu consegui me libertar, e aqui é um detalhe, cara. Eu consegui me libertar e ganhar mais dinheiro do que eu ganhei a vida inteira. Porque isso é que é interessante. Isso é virada. Massa. Eu ganho mais dinheiro hoje, com mais qualidade de vida, com mais tempo, do que antes quando eu era escravo do negócio. Massa. Então aqui é um choque na mente do cara que acha que tem que estar lá dentro da empresa. Hoje,
eu sou muito mais próspero do que antes. E mais próximo da equipe. Então, isso para mim, cara, é extraordinário. E aí, o que é que acontece? Todos os empresários querem ter esse sucesso. Todos os empresários querem sair das dívidas, querem ter qualidade de vida. Só que eles não sabem como fazer isso. E aí eu te pergunto, qual é o meu papel, já que eu descobri isso? Guardar para mim? Nem pensar. Que leva. Eu guardo para mim, beleza. Aí eu vivo 60, 70 anos, 80, morro, tá. E aí? Eu deixei esse mundo do mesmo jeito que eu cheguei? Cara, a vida para mim não tem esse sentido. O sentido para mim tá no servir. Então, se eu desenvolvi esse método que me ajudou a crescer minhas empresas, a escalar meus negócios com mais qualidade de vida, hoje, o Cleison de hoje e para frente agora, vai ser contribuir na vida desses empresários, lojistas, de um modo geral, pessoas, até médicos, advogados. Eu tenho um mentorado mesmo que é advogado. E ele é inteligente. Por quê? O que acontece? O cara formou em medicina. Ele sabe ser empresário? Não. Ele sabe ser médico. Perfeito. O cara formou, ele é odontólogo, dentista. Ele sabe ser empresário? Não. Ele trabalha errado, a secretária rouba ele não sabe vender, ele não sabe produzir. Não estou culpando ele não sabe, a faculdade não ensinou. A faculdade ensinou ele a fazer o trabalho técnico lá. Então, é inteligente o empresário, o empreendedor, o autônomo, que ele entende que existe um conhecimento que ele precisa. Porque, cara, é muito mais fácil, é muito melhor você aprender com quem fez do que você querer fazer por conta própria. Por conta própria vai ser mais demorado, mais caro, porque você vai pagar para aprender, você vai ter que quebrar para aprender. Quebrar dói, velho. Demais. Quebrar dói, quebrar é muito ruim. Quebrar você não ter dinheiro, você ter dívidas. Você pegou um dinheiro ali, vendeu um carro, 40, 50 mil, você bota dentro de um negócio, 3 anos se passa, você tem uma dívida de 500 mil. Bicho, você pegou 50 mil, trabalhou igual um maluco e o que você ganha está com o nome negativado e com protestos e com processo judiciário no seu nome. Você vai correr esse risco de fazer por conta própria, do teu jeito, que você não aprendeu em lugar nenhum, você vai tirar da tua cabeça, porque a escola não ensinou, a família também não ensinou. Cara, é muito mais inteligente você aprender com quem fez. E a jornada nossa hoje, Dan, é justamente essa. Ajudar esses empreendedores, esses empresários que querem sair do ponto A para o ponto B com o conhecimento, com o mapa. Cara, você vai para São Paulo hoje ou para os Estados Unidos, não sei, para algum lugar, até aqui dentro da sua cidade, nada melhor do que o GPS, pô. Nada melhor do que o Googlezinho lá para você colocar o endereço e o cara te deixa na porta. Ok, você acabou de chegar no destino. Não esqueça os seus objetos. Não esqueça. Pô, o cara deu um mapa, deu a rua. Se tiver engarrafado por um lugar, ele manda ir por outro um caminho. Show de bola. Aí você, bruto lá, você fala, não, eu vou por conta própria. Aí você tem que parar numa esquina e perguntar, onde é a rua tal? Gente, ultrapassado. Então, hoje o meu trabalho como mentor de empresários é ser esse mapa, ser esse GPS para falar, velho, não vai por aí, por isso, isso e isso. Uhum. Eu vou deixar um spoilerzinho aqui para o próximo episódio nosso, tá? Massa. Eu abri uma loja no shopping, eu investi 500 mil reais e tomei um prejuízo enorme. Esse conhecimento, eu não estou falando mal de shopping, tá? Tem só uns detalhes nessas histórias aqui que vai ficar para o próximo episódio. Mas imagina, quanto vale esse cara que está pensando em abrir uma loja conversar comigo? Os pontos que eu vou falar com ele, ó, se liga nisso, atenta a isso, presta atenção nisso, cuidado com isso, isso e isso. Quanto vale isso? Cara, você fazer sozinho é muito mais caro, muito mais demorado e muito mais arriscado. 80% das pequenas empresas que começam no Brasil, elas fecham nos 2 primeiros anos. Uhum. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, ó, de 10 pessoas que sobe o monte, 2 vão chegar, 8 morrem no caminho. Topa o desafio? Eu não entraria numa dessa. Sozinho, despreparado? Então hoje o nosso foco, Dan, tá focado nisso aí, em poder ajudar. Minha vida ela é muito corrida,
porque além das lojas de joias, da fábrica, da construtora, da imobiliária, do podcast, porque demanda tempo também, vocês sabem disso, do podcast Visão Empreendedora, além de tudo isso, além desse trabalho, eu não abro mão da minha família, de cuidar da minha família, de cuidar da minha saúde, das minhas relações sociais, dos meus amigos, então o tempo fica curto. Então, mas mesmo nesse tempo curto, eu destino alguns momentos, eu não quero fazer muitas palestras, mas a gente faz poucas para poder estar contribuindo na vida de pessoas, de empresários, legal, com esse conhecimento que a gente tem, que é um sentimento muito de servir. Legal. Cara, eu não posso pegar esse conhecimento que eu adquiri ao longo desses 27 anos e guardar só para mim. Eu preciso compartilhar isso. Legal. Conhecimento é igual a paraquedas. Se tiver fechado em você, você vai se esbagaçar no chão sozinho com ele. Legal. Irmão, abre o conhecimento, compartilha o conhecimento com outras pessoas, que aí você vai planear e vai navegar de boaça. Mas e as mentorias hoje, você já deu o start nas mentorias, sim, né? 2024 tem sido esse ano de virada, né? De muito de investimento interessante nesse ponto de se conectar com as pessoas que realmente estão em busca de resultados, que já vivenciam determinados resultados, mas principalmente começar a virar a chave desses empresários, né? Como é que tem sido ver o desenvolvimento desses mentorados, esses resultados, Cleison? Cara, extraordinário, uma alegria muito grande, sabe? Até porque é desafiador. A maioria do meu público, ele não sabe que precisa. Entende? Ele precisa, mas ele não tem clareza, ele não tem conhecimento que ele precisa desse conhecimento, que ele precisa dessa mentoria. Então, aqueles que compreendem isso e que abraçam e que compram a ideia, cara, eu me abraço com essa galera, porque eles foram diferenciados. Então eu me entrego de corpo e alma para o resultado deles. E graças a Deus está sendo assim um resultado muito bacana de ver coisas que para mim eram simples. Uhum. E o cara falar bem assim, caraca, sabe? O cara fala, pô, eu tava errando nisso. O cara tava, pô, tem coisas que é pessoais, mas o cara tava ferrando o casamento dele. Sabe? E ele olhar e falar assim, pô, eu vim pelo negócio e já tô melhorando o negócio e ainda tô melhorando a relação com a minha esposa. Tô salvando o meu casamento. Nossa. E, irmão, pra mim, eu falo assim, pô, eu tô feliz. Eu costumo brincar, Dan, que eu tô igual a Neymar agora. O cara fala assim, como é que você tá igual a Neymar? Eu falei, velho, eu tô ganhando dinheiro pra fazer o que eu gosto. Que massa. Cara, é muito bom, velho. Neymar ganha dinheiro para jogar bola, eu ganho dinheiro para estar aqui conversando, para fazer uma palestra, para transmitir o conhecimento que eu já faria sem cobrar. Sem receita, né? Sem receita. Eu já faria. E isso para mim é quando você identifica de fato que você está fazendo algo que você gosta, que você curte. Massa. E o bacana o cara pergunta assim, e se você hoje ganhar na Mega Sena, você continuaria fazendo? Faria, não é por dinheiro. Mais ainda. Mais ainda. Com mais tempo. Ia ter mais tempo. Mais tempo ainda. Imagine a CEO ia treinar outra CEO agora. Ia poder ia criar um grupo. Na verdade, Cleison ia montar uma holding. Uma holding ali. Então, assim, Cleison, agora a gente chega nos momentos finais, né? A gente sempre parece trivial dos podcasts ter sempre uma mensagem final, né? Mas eu acho que talvez seja um momento muito importante também, né? Por conta justamente desse pensamento, né? De ecossistema, de comunidade que a gente tem criado. A Bahia está vivendo um momento maravilhoso. A gente tem percebido, através do portal, que muitos ecossistemas, microecossistemas têm surgido justamente por conta de uma coisa que você falou anteriormente. Essa coisa de a gente ter que ir muito para fora da Bahia para buscar o que a gente não tem aqui, né? E realmente não tem. A gente não tem grupos de masterminds assim. Não tinha, estamos criando. Não tinha, né? A gente não tem grupos de mastermind que muitas vezes não são divulgados para a gente, não chega com facilidade. Quando acontece de ter, é porque as pessoas já estão conectadas ali, não se divulga muito, porque tenta dar aquela seleção ainda muito exclusivista, mas a gente tem percebido que tem surgido, tá? Então, dentro dessa nova visão que percebe, eu acho que 2025, a gente está finalizando aí a 2024, está no segundo semestre, né? 2024. 2025, acho que a gente vai ter
um levante mesmo assim, acho que a Bahia começa a se posicionar melhor, isso é uma visão pessoal, tá, de análise através do portal, a Bahia começa a se posicionar no ranking do empresariado, está reunido mesmo, falar assim, não, a Bahia fabrica, a Bahia desenvolve, a Bahia produz e não tem para ninguém, é made in Bahia na cabeça. Sim. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para Carlos Falcão, né, do Business Bahia, do grupo Business Bahia também, que está encabeçando aí um projeto Made in Bahia também, fortíssimo, interessantíssimo projeto. A gente vai estar no Summit, que vai estar lá em novembro agora sendo realizado, inclusive cobrindo o evento, nesse apoio também. E eu queria que você deixasse essa mensagem, né, agora como mentor também, acho que o degrau é outro, né? A experiência, a expertise é outra, a mensagem é nova. Também deixa uma mensagem para a nossa audiência. O que é que você recomenda para essa geração aí? A minha recomendação ela é bem simples e bem direta. Nunca duvide dos seus sonhos. Acredite neles. Sua esposa, seu irmão, seu cunhado, seu vizinho, qualquer pessoa pode duvidar e não acreditar no seu sonho. E tá tudo bem. Só existe uma pessoa no planeta que não pode duvidar e deixar de acreditar. É você. Impossível é só alguma coisa que alguém ainda não fez. Por isso que conta lá, né? Que o desavisado não sabia que era impossível, foi lá e fez. Tenha sonho, acredite nele, tenha convicção de que você vai alcançar, trabalhe na realização do seu sonho, se conecte com pessoas que vão contribuir, corroborar com o teu sonho, cuide do teu ambiente e já já você estará alcançando essa grande meta. Show de bola, show de bola. Esse foi o Pod Bahia de hoje, com Cleison Melo. E agora ele vai deixar as redes sociais para que você possa pegar na faixa todo o conhecimento e tudo que é da visão empreendedora. Ele tem um podcast maravilhoso, mas quem vai te dar o endereço é o nosso querido convidado aqui, tá? Dan, antes de mais nada, eu queria parabenizar você, cara. Brilhante condução, cara. Prazeroso estar aqui contigo, tá? Eu hoje estou num nível, num estágio da minha vida que eu não quero fazer nada que não me dê prazer, tá? E para mim foi muito prazeroso, foi gostoso estar aqui nesse bate-papo, nessa resenha, contribuindo para a galera aí. Eu tenho certeza que pegaram muitos insights, inclusive tire print disso aqui, marca a gente, o Portal Bahia, a gente vai, o Pod Bahia, né, que é o nosso podcast aqui, nós vamos repostar, vamos estar fazendo essa divulgação do bem. A internet tem tanta coisa, às vezes, ruim, que as pessoas divulgam e esquecem de divulgar coisas boas. Verdade. Então pega o link desse podcast, pega o link de outros episódios aí, coisas boas. Várias pessoas boas que passaram por aqui, trazendo uma mensagem forte, uma mensagem poderosa. Vamos ser esses semeadores do bem, vamos divulgar e compartilhar tanta coisa boa que tem aí. E você me segue no Instagram, Cleison com K, tá? Cleison.melo. Você pode seguir também o podcast, que é o @podcast Visão Empreendedora, e pode procurar a gente também no LinkedIn como Cleison Melo, procura a gente no YouTube também, tá lá Visão Empreendedora, e no Spotify também, tá? Nós estamos no nosso podcast lá no Spotify, já são mais de 50 episódios, então da galera da indústria, do comércio, do serviço, estão lá trazendo a sua mensagem e eu aprendo demais com todos eles e eu acredito que você vai aprender também. Cleison, obrigado pela tua presença também. Acho que não poderia ter o Pod Bahia sem estar trazendo você aqui também. Você sabe que você é uma inspiração para mim. É uma referência. Agora vem a parte familiar, não é uma referência para nossa família também, né? Obrigado. Que a gente sabe que quando você falou muito bem sobre isso, a gente precisa ser um ponto melhor da geração anterior. E eu acredito que a gente tem sempre essa missão, né, de melhorar o que podemos, que já recebemos, né? É só dar apertar um F5 ali para dar uma atualizada, né? Um house que passaram e fazer essa atualização e ensinar os nossos a fazer o mesmo, né? Então saiba que você é uma referência para mim, você influencia pessoas que nem imagina muitas vezes também, e eu sou uma pessoa muito influenciada por você. Obrigado pela sua presença, obrigado pelas palavras também. E é isso aí. Vamos encerrar o nosso podcast de hoje. Tem muito pano para manga, ele já trouxe
Um outro tema de episódio aqui já, eu já pensei até no nome já, vai ser O Tombo. Mas só quem sabe isso aí é quem tem uma caixa do Tomba como ponto turístico aqui da sua cidade, tá certo? Esse foi o Pod Bahia de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos juntos e misturados, porque esse Pod Bahia é um podcast legitimamente baiano. Até o próximo episódio.